So mark your calendars for August 12th through the 14th, and we'll see you in Denver. And now, I would like to introduce Garen Breinholt, the Senior Vice President of Latin American Operations. Garen is interviewing one of the top distributors from Brazil, Renato Barral. I'm excited to hear what they have to say. Hi everyone, I'm Garen Breinholt, and I'm really excited to be here in Brazil. You know, I have had the opportunity to travel all over the world and meet many wonderful distributors, but you know what? I've really, in these past several months, had the opportunity to get to know a really special distributor that's really has had an incredible journey with Forever Living. And so I'm really excited to give you the opportunity to hear from him, but you know, more importantly, to learn from him. So anyways, I want to take this opportunity to introduce to you our Sapphire manager here in Brazil, Renato Barral. Thank you for sitting down with me today, Renato. So Renato, tell me a little bit about, you know, how you got started in Forever, and maybe some of the things that excite you about Forever. Bom, o que me fez realmente começar esse empreendimento, que eu achei maravilhoso, na verdade, eu ouvi falar de Forever Living há 10 anos antes, através de um cunhado meu, mas eu não me interessei, eu não me interessava pela forma com que ele falava para mim, não me transmitia assim, um negócio muito bom. Mas depois, passou-se 7 ou 8 anos, eu tive um contato com um amigo meu, chamado Carlos e Juliette Silva, um casal. Eles me fizeram contato. Qual foi a diferença? A diferença principal foram duas. Primeiro, eu estava no momento melhor. Então, nem sempre quando você planta, aquilo é colhido na hora, né? O solo tem que estar no tempo certo para que você possa colher. E o Carlos veio na hora certa. Não apenas o Carlos veio na hora certa, mas também o Carlos teve uma história diferente. Porque o Carlos, em 3 meses de companhia, se qualificou ao nível de gerente, estava ganhando mais ou menos $3.000, e aquilo me fez analisar melhor. Eu falei, como um rapaz com a 4ª série primária, com pouco estudo, com pouca cultura, como ele consegue em apenas 3 meses ter esse tipo de resultado? Eu sabia que aquele resultado não era um resultado simples de alcançar em outras empresas que eu já tinha participado. A minha formação é na área de saúde, sargento e enfermeiro, 14 anos trabalhando na Força Aérea, iniciei na Força Aérea, ganhando 15 salários mínimos, 14 anos depois de Força Aérea, eu estava ganhando 9 salários. O meu salário foi decrescendo, eu fui sendo promovido. E em função dessa falta de resultado no mercado tradicional, eu resolvi fazer odontologia. Me falaram que o dentista ganhava dinheiro, então eu falei assim, eu quero ser dentista. Então eu sempre fui uma pessoa insatisfeita, procurando um resultado. Né? Então, na verdade, eu acredito que esse é o perfil melhor para Forever, que são vencedores e insatisfeitos. Existem as pessoas que são vencedoras, mas elas não estão satisfeitas. Elas não querem algo mais. Eu costumo dizer que os vencedores satisfeitos são ótimos clientes dos nossos produtos. Né? Mas nós temos também as pessoas que são vencedoras insatisfeitas. Eles são vencedores, têm boa atitude, só não tem o veículo que consegue levá-los aos resultados. E eu falo que esse é o nosso público-alvo. Mas a gente não pode esquecer também, Gary, que existe outro grupo, existe os perdedores satisfeitos. Né? Aquelas pessoas que não fazem nada para mudar, mas estão satisfeitos. E existem aqueles perdedores insatisfeitos, são aquelas pessoas que não têm nada e ainda reclamam. Então, na verdade, o nosso trabalho é um trabalho voltado para pessoas. E qual é o nosso objetivo? O que tem nos encantado tanto em Forever? É que nós temos encontrado um veículo para transformar vencedores insatisfeitos em vencedores satisfeitos. Através de um veículo incrível de realização de sonhos que é Forever. Na verdade, você pode ter um veículo, mas você tem que ter o combustível do veículo, que é o sonho. O sonho é o que movimenta o veículo. E as metas é o direcionamento do veículo. Para onde nós vamos com esse veículo? Eu tenho sonhos, eu tenho veículo, agora qual é a direção? A direção são as metas trazidas pela companhia, pelo plano de marketing, se é a atividade, a supervisão, a gerência, enfim. Porque nós sabemos que o resultado é o grande fator diferenciador. Todas as companhias que eu já participei antes, desde o ano de 93, trabalhando no segmento de multinível, sempre nós visualizamos o potencial do empreendimento, do marketing multinível, mas nunca tínhamos encontrado um veículo e, através do trabalho, conseguir esses resultados que conseguimos em Forever. Então, hoje, nosso trabalho é muito focado em resultados. Seja um resultado dos nossos clientes,
com os nossos produtos, seja o resultado do novo distribuidor ganhando mais $1.000 no seu orçamento, que aqui no Brasil, $1.000 a mais, trabalhando 3 a 4 horas por dia, já é um grande diferencial na renda familiar da família. E além disso, você precisa, se as pessoas quiserem um pouco mais, se elas visualizarem a gerência, se eles visualizarem uma renda não extra, mas uma renda extraordinária, nós também podemos fazer através desse empreendimento. Então, o que mais me encanta é a oportunidade de Forever de gerar resultados. Então, em 3 meses, eu me qualifiquei ao nível de gerente, estava ganhando já os meus $3.000, com 6 meses de atividade, já estava passando dos meus $8.000, e tive a oportunidade de optar. Eu deixei a odontologia, não porque uma imposição da empresa, que ela não pede nada disso, porém, o meu grande fator de motivação, de trabalho, é dentro do marketing multinível. Me encanta trabalhar com pessoas, me encanta poder transformar pessoas em verdadeiros campeões. Então, hoje, esse é o nosso grande desafio, conforme diz a filosofia do Rex, né? Ajudar pessoas. Mas eu sempre fico preocupado, ajudar quem? Quem são essas pessoas? Tem tanta gente para ajudar no Brasil, né? Mas quem são as pessoas? São as pessoas que querem ajuda ou são as pessoas que merecem ajuda? Então, como o nosso tempo é limitado, a gente precisa ajudar aquelas pessoas que realmente merecem, aquelas pessoas que têm uma atitude positiva de construção. Então é aí que nós queremos trabalhar, porque a gente sabe que o resultado em Forever é certo, se nós fizermos realmente o que tem que ser feito. You know, I've had the opportunity to learn a lot about Brazil and about many of the distributors. And one of the things that I've learned and I've noticed and I've discussed in the past is, you know, about the importance of a dream book. Can you tell us a little bit about, you know, how you use a dream book and how a dream book has helped you in your business? Bom, através do negócio Forever, temos 4 anos e meio de companhia, trabalhando, e amamos fazer o que fazemos. Desse período de 4 anos e meio, era o meu grande sonho, meu primeiro grande sonho. Quando eu entrei em Forever, eu gosto muito de fazer o livro dos sonhos, onde eu recorto as fotos dos meus sonhos, porque eu entendo que antes de você conseguir o seu sonho, você tem que imaginar ele como se já tivesse alcançado, né? Então, eu procuro trazer as coisas que ainda não são, e eu tento trazer como se já tivesse isso. Então isso me motiva, né? O nosso cérebro, ele imagina as coisas e já fica motivado para trabalhar, porque só é o fato de imaginá-los. Enfim, então o meu grande sonho em Forever, talvez porque eu tive uma formação militar, e o militar no Brasil tem aquela formação, funcionário público no Brasil tem a mentalidade da segurança. Eu preciso ter segurança. E talvez eu trouxe isso da vida militar para Forever e falei, qual é o meu sonho em Forever? Inicialmente, me tornar um milionário. Então eu queria poder ter esse sonho, né? O sonho de liberdade, e esse foi o nosso principal foco, né? Compramos carro, compramos apartamentos, mas primeiramente nós queríamos nos tornar um milionário. E conseguimos isso com o Forever. Com 2 anos e 8 meses de trabalho, conseguimos ter o nosso primeiro milhão. E a partir daí começamos a realizar alguns sonhos. Hoje nós temos 2 carros, temos 4 apartamentos, enfim, todos esse patrimônio, viajamos por muitas partes do mundo, tem muita coisa para fazer ainda, mas as viagens, enfim, sonhos materiais, nós temos realizado muito. Sabemos que tem muitas mais coisas para acontecer. E uma das minhas preocupações a cada ano que nós viramos a página, eu fico imaginando e pensando qual é o sonho, o que falta, né? E eu entendo que, por mais que nós tenhamos sonhos materiais para serem realizados, são válidos, são importantes, isso nos motiva bastante. Mas eu entendo que hoje, o meu grande objetivo, o meu grande sonho é fazer um grande time de campeões, né? É transformar pessoas simples, pessoas comuns, em verdadeiros campeões. E através dessa ferramenta que é a Forever Livre, através desse empreendimento, nós conseguimos fazer isso. Então nós conseguimos entrar na casa das pessoas, conseguimos descobrir o sonho dela, porque a gente entende que ninguém trabalha com motivação, com entusiasmo, se não tiver o seu porquê. Então, antes de falarmos do empreendimento, antes de falarmos de qualquer outra coisa, a nossa preocupação é ir na casa das pessoas, nos relacionarmos e descobrirmos qual é o sonho dela. O que motiva ela? E sempre quando eu descubro o sonho das pessoas, eu faço uma pergunta. Você fazendo o que você está fazendo, nos próximos 2 a 5 anos, esse sonho